nossa aula aberta, planejamento inclusivo na prática, né? Somos a Acolheduca, uma empresa voltada para fortalecer o trabalho de educação inclusiva nas escolas, que tem como lema aprender é para todos, ensinar também. E por que esse lema? Porque todos merecem ensinar com qualidade, né? Se esforçou tanto, investiu na sua formação, ou numa graduação, ou pós-graduação, ou em cursos. Aqui hoje, né, vocês estão aqui investindo na formação de vocês. Né? Ah, mas eu não paguei nada para assistir essa aula. Mas você está investindo o seu tempo, você está investindo um pouquinho do seu descanso. Né? E isso é valioso, né, para a nossa construção enquanto profissionais de educação. Eu sou a Bárbara Valeriano, certo? Eu atuo na educação há 16 anos, já passei por vários setores das escolas, já fui professora, já fui coordenadora, já fui gestora pedagógica, né? E todas as minhas formações, elas são investimentos para a minha prática, né? Então eu tenho especialização em educação inclusiva, eu tenho especialização em psicopedagogia, tenho especialização em gestão e coordenação pedagógica e a minha graduação inicial que é em pedagogia. E eu iniciei essa trajetória na educação inclusiva pela minha experiência como mãe atípica. Eu sou mãe do Abner, ele tem 13 anos, né, um autista adolescente, muitos desafios, né, e sempre fui suporte. Eu e meu esposo, também professor, fomos suporte para ajudar nas atividades da tarefa de casa, né? E muitas vezes tivemos que adaptar em casa recursos para ajudá-lo a fazer a tarefa e a compreender os conceitos. A gente bem sabe que conceitos extremamente abstratos o autista tem muita dificuldade em entender. Então, nessa vivência de adaptar em casa, adaptar no trabalho e conversando bastante com colegas de profissão, veio uma grande reflexão sobre como contribuir de forma mais ampla, né, para ajudar na educação inclusiva de outras pessoas, de outros profissionais. Né? A prática já existia enquanto coordenadora, coordenando equipes, professores, mas a coisa é mais ampla. Né? A gente precisa pensar maior porque a dificuldade não é só na nossa sala, mas é em todos os ambientes. Meu filho faz terapia e o quanto se conversa, o quanto é difícil, as mães falam muito, o professor não sabe como lidar com a dificuldade do meu filho não consegue ser incluído nas outras. Então isso foi aumentando a angústia e eu pensei, não, a minha prática tem um desejo de compartilhar com outros profissionais. E aí surgiu o Acolheduca, né? Uma empresa dedicada à promoção de uma educação verdadeiramente inclusiva, que valoriza o acolhimento, a escuta ativa, a clareza no processo de ensino-aprendizagem. Então, para o professor acolher, para o professor adaptar, para o professor pensar a estratégia, ele precisa ter clareza no processo. Né? E o Acolheduca vem com essa estratégia, porque o Acolheduca acredita que a ação principal que precisa acontecer nas escolas é fortalecer um projeto de inclusão. E isso se inicia no AEE. O AEE é o setor que deveria ser mais consolidado e fortalecido na promoção da educação inclusiva nas escolas. E pensar no AEE e no conjunto, né, que forma para ajudar o professor, que é a família, né? Extremamente importante pensar na família como parceira de verdade e não só aquele que cobra, aquele que matricula, mas pensar na família junto lá, participando dos processos. A escola com seu projeto, com seu PPP, com estratégias, atendendo às leis que regem a educação inclusiva. Então é uma rede, né, para ajudar aquele que está diretamente com o aluno com deficiência, que é o professor. Então, o professor precisa de uma rede de apoio. O Acolheduca, ele visa fortalecer essa rede de apoio. Né? O Acolheduca tem um serviço de consultorias em escolas, justamente para ajudar nesse processo. E aí, não só
com formações para professores, que vocês vão ver mais à frente. Essa aula é um desses trabalhos, mas também com consultoria para escolas que têm o AEE e precisa de estratégias para consolidar essa comunicação, né? E escolas que não têm AEE, que precisa ter um projeto de inclusão para ter uma meta de abrir o setor, porque o AEE é obrigatório por lei, né? Toda escola precisa ter o setor de AEE. Né? Na sua escola, você aí, a Joselma, Suzana, Sônia, digam aí para mim no chat, a escola de vocês tem AE? Né? De toda escola tem, eu converso com amigos, colegas de profissão, fala, a minha escola tem AE, mas eu não consigo me comunicar com o profissional. A minha escola não tem AE e eu tenho que me virar sozinha. Então, coloca aí no chat pra gente saber. Na tua escola tem AE, né? E se esse AE realmente consegue fazer uma mínima comunicação, né? E se não tem AE, coloca aí só pra gente entender como anda o panorama, né, da educação inclusiva entre nós aqui, colegas de trabalho. Confirma, gente, pra mim se tá tudo ok na transmissão. Coloque aí pra mim no chat, por favor, né? Eu tô aqui transmitindo e tô observando os slides, né? Percebendo aí se tá tudo ok pra vocês. Olha, a Joselma tá compartilhando um pouco aqui com a gente, né? A sala será aberta, estou saindo da sala regular para começar no AE. Que maravilha, Joselma, né? Hoje assumir o AE é um desafio, realmente, porque para ter um AE que funcione, né, a escola precisa também dispor de uma estrutura para isso. Não é só profissional com as suas estratégias, com seus recursos, elaborar jogos, mas a escola dispor, né, de uma estrutura mínima para que esse trabalho aconteça. Parabéns, Joselma, né, feliz, né, desse desejo de contribuir mais ainda, né, com a educação inclusiva, partindo agora para o setor do AE, né? Muito legal, muito bacana. Essa aula, ela é oferecida, está dentro do nosso projeto Pontes de Inclusão, né? Quando construímos pontes, ninguém fica para trás, né? Então essas pontes, elas ajudam a todos, né? Ajuda o professor, ajuda o aluno, ajuda a escola, mas aqui o foco é o professor, porque se fala tanto em incluir o aluno, incluir a família, mas quem acolhe o professor, né? E o Acolhe Educa visa isso, visa cuidar do professor, né? O Rogério está compartilhando aqui. A escola que atua não tem AE, os estudantes são encaminhados para uma outra unidade no contraturno, porém já tem uma estrutura pronta, mas falta profissional. E isso, Rogério, está dentro do plano de execução do AEE, né, a lei, que rege como ser implantado, que se a escola não possui, a escola tem que ter uma estratégia de oferecer ou num espaço de acompanhamento ou numa outra unidade, né, mais desejosa que realmente a coisa aconteça na própria unidade, porque até a questão de organização e identificação, né, dos alunos, né, mas vai chegar o profissional, né, inclusive o poder público está pressionando, né, as prefeituras, o Estado, para de fato ofertar esse serviço, né, por lei. Tá havendo mínima, mas está havendo uma pressão, né, para que de fato isso aconteça. Planejamento inclusivo na prática, né? O que é que nós vamos pensar hoje, né? Hoje a ideia é mostrar para vocês, professores, como é possível planejar, certo? De forma inclusiva, com recursos que você já tem,
tá? Aqui, a estratégia que nós queremos abordar para vocês é o que você já tem, não é pensar numa nova escrita, não queremos dar mais trabalho para vocês, professores. A ideia realmente é facilitar, não é? Aqui nós temos uma estratégia, né? Tantas existem por aí, não é verdade? Mas a nossa, ela visa um diferencial que é a estratégia naquilo que você já tem, tá? Com teus recursos, com a tua estrutura, com a tua forma de trabalho. Uma mudança de prática, uma mudança de estratégia para melhorar aquilo que você já dispõe, certo? E o que é um planejamento inclusivo, né? Qual é a ideia que vocês têm de planejamento inclusivo? Coloca aí no chat. O que é o planejamento inclusivo? Lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente até fez uma enquete, né, falando sobre adaptação. Né? E a pergunta foi se adaptar, a verdadeira inclusão é adaptar para um, né, e fazer atividades diferentes para os outros. Né? E aí a grande maioria respondeu que não, que realmente um planejamento inclusivo, ele inclui. Né? A partir do momento que eu faço um planejamento separado, eu não estou excluindo, mas eu estou, de certa forma, separando um pouco, porque aquele aluno não está engajado no que está sendo proposto para a turma toda. Sim, há casos, nós vamos ver aqui, que há casos que realmente o aluno não acompanha o conceito trabalhado porque ele tem um grau de comprometimento maior, né? Mas até chegar nesse planejamento modificado, a gente está aqui para pensar e refletir sobre como cada vez mais pensar de forma ampla e coletiva, diminuindo a necessidade, gente, de realmente fazer algo separado. Ter um planejamento, né? E esse planejamento contemplar a todos com pequenos ajustes. E não necessariamente fazer 2 planejamentos, 2 propostas, 2 objetivos e 2 adaptações. Ok? Então, pensar em planejamento inclusivo, eu fui lá na raiz, né, do nome. O que é planejar? Uma pesquisa simples no Google. Né? O que é planejar? Planejar é elaborar o plano ou a planta de projetar. Eu gostei muito dessa definição, por isso eu trouxe para cá. Por quê? Elaborar um plano, projetar. Gente, projetar é visualizar aquilo já pronto. Né? Você pensar na sua aula, ela acontecendo. Aqui a nossa proposta é fazer o caminho inverso. Né? Primeiro você pensar projetar a tua aula e a tua escrita, ela ir aos poucos alcançando aquela projeção, né? O planejamento em si é a conclusão de um processo de escrita, né? Então, o processo de escrita, muitas etapas aconteceram antes até chegar nos finalmente, que é o planejamento escrito, tá? Inclusão, né? Aí eu fui no verbo lá, incluir, que significa fazer parte de um certo grupo, uma certa categoria de pessoas. E quando a gente está falando aqui de certo grupo, a gente está falando da nossa sala de aula, né? Então, projetar um plano para incluir em um certo grupo. Eu gostei muito, porque dessas duas definições, não se está pensando no aluno com deficiência, não está se pensando em transtorno de aprendizagem. Por quê? Porque o planejamento inclusivo, ele elabora estratégias que visam garantir o acesso à participação de todos os alunos. O que ele considera a diversidade, a acessibilidade e a participação. Então perceba que o planejamento inclusivo não destaca o aluno com transtorno de aprendizagem, não destaca o aluno com deficiência. Por quê? Porque se sua sala não tem um aluno com deficiência, você também precisa fazer um planejamento inclusivo. Porque esse planejamento inclusivo, ele pensa nos diversos níveis de aprendizagem. Então, coloque o teu aluno com deficiência com um nível de aprendizagem diferente. Não foca na dificuldade, não foca na deficiência, não foca na limitação. Foca na habilidade que ele tem
e o nível de aprendizagem que ele possui. Essa é a provocação que quero fazer aqui essa noite conosco, né? A Suzana está falando aqui, né? Na minha unidade temos uma estrutura falta profissional, né? Isso é bom e não é, porque tantas escolas não têm uma estrutura, né? E aí acredito que entre investir em estrutura e contratar profissional, o caminho está meio andado, né? Digamos que pode ser mais rápido de resolver e na torcida que vai sim resolver mais rápido, tá? Então, planejamento inclusivo. O trabalho precisa ser inclusivo. Eu vou incluir os diversos níveis de aprendizagem, independente de ter aluno com deficiência ou não. Então, até aqui, nós não focamos em nenhuma deficiência, em nenhuma dificuldade. Então, amplia tua reflexão para a tua turma. Essa é a proposta. Pensa primeiro na turma, pensa primeiro nas formas que eles aprendem, no trabalho que eles gostam, no ritmo de estudo que eles têm. Faz o teu planejamento, pensa nele de fora para dentro. De fora, a turma toda, para dentro, a individualidade de cada um. E aqui eu vou trazer algumas estratégias de como pensar de forma detalhada, tá? Certo, planejamento é de responsabilidade do professor. O PEI, né, tão falado, Plano Educacional Individual, é de responsabilidade do professor. Muita gente acha que é o AEE, o profissional do AEE que precisa fazer, mas não, viu gente? O PEI que tem que fazer é o professor, porém ele não é para fazer sozinho. Mas o PEI, por quê? O PEI é exatamente essas estratégias que você vai pensar para seu aluno alcançar os objetivos. Quem é que sabe exatamente quais objetivos precisam ser alcançados? O professor. Mas o profissional do AEE, a família, a escola pode ajudar a pensar nessas estratégias, porque cada um vai colaborar com um olhar e a família com as aptidões e habilidades que aquele aluno possui. E quais os deveres da escola nesse processo? A escola tem o dever de propiciar uma estrutura para que o professor realize um trabalho de qualidade. E uma estrutura mínima significa ter o setor de AE, como vocês estão compartilhando aqui. E esse AE atuar com autonomia, tá? Porque muitas vezes o AE se aplica a fazer encontros com a família, e aí traça o perfil do aluno, entrega esse perfil para o professor, faz atendimento no contraturno e não consegue fazer esse feedback com o professor, porque ele atende o aluno de forma individual no contraturno para justamente identificar habilidades e características para alimentar o trabalho do professor. E aí a escola não dispõe de uma estrutura mínima para que esse trabalho aconteça. Então não é só o AE que não atua, é a escola que muitas vezes não dispõe de uma estrutura mínima. E a escola que não possui o AEE tem que ter um projeto de inclusão, uma ação, né, para ser realizada, para que esse aluno seja atendido minimamente, né, na sua escola. O que é preciso saber antes de fazer um planejamento inclusivo? Como eu já falei para vocês, planejamento é uma escrita final, tá? E o Acolhe Educa traz aqui reflexões e estratégias de como chegar a esse final, né? Pensar sobre, refletir sobre as etapas para então desenvolver a escrita do teu planejamento. Primeiramente, o áudio parou, para outros também. Deixa eu pensar aqui. Se o áudio parou, eu faço um ajuste aqui, bem rapidinho, no, no programa que eu estou usando para transmitir para vocês. Confirme aí para mim, por favor, gente. Bom, se tá ok, eu vou continuar, né,
Espero que dê certo aí, Rogério, que você consiga ajustar, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira estratégia, né? Conhecer o perfil de aprendizagem da tua turma, né? Teu planejamento, ele é para um grupo de pessoas, como a gente viu lá na definição. Então, quem é esse grupo de pessoas? Teus alunos. Então, a gente pode pegar ideias na internet, a gente pode pegar planos de aula pronto. É muito válido isso não é ruim. Mas aquele plano pronto, ele foi pensado para uma turma. E você pode pegar aquelas estratégias e adaptá-la para a tua turma. Então, qual o perfil de aprendizagem da tua turma? É uma turma mais visual, precisa de mais imagens? É uma turma mais que aprende mais com sons, aprende mais quando você lê mais para eles? Aprende mais com concreto, precisa de recursos, precisa de brinquedo, precisa de jogos, precisa de blocos, né? Qual o perfil dessa? Aprende mais quando lê sozinho, quando eles estão lendo lá. E essas estratégias, gente, a gente aqui está pensando em todos os níveis de ensino, tá? Não é só séries iniciais não, tá bom? Conhecer o perfil de aprendizagem da tua turma, né? Como é que a minha turma aprende? O que é que ele precisa para aprender? Precisa de concreto, precisa de música, precisa de vídeo, precisa de imagens, certo? Identificar barreiras e facilitadores. Gente, tudo isso aqui, a gente nem chegou na escrita ainda, tá? Eu só estou pensando no perfil da minha turma. Para a minha turma, né? E a gente já está no meio do ano, você já conhece bem a turma que você atua, né? Para a minha turma, qual foi a aula que eu trabalhei com eles que eles desenvolveram melhor, né? Aquilo que dá certo, repete. Aquilo que não deu certo, repensa. Então, não foca nas barreiras. Foca no que eles conseguem, nas habilidades. Meu aluno, ele é ótimo com desenho. Então, faz uma atividade que explore essa habilidade. Meu aluno, ele é ótimo com jogos para identificar questões. Foca nisso. Então, pensa naquilo que pode facilitar o processo e não nas barreiras. Porque as barreiras, a gente pensar tanto naquilo que é dificuldade, sufoca muitas vezes. E o aluno com deficiência, ele tem habilidades que muitas vezes a gente não pensa nelas. A gente foca tanto num laudo, foca tanto na dificuldade. Mas e as habilidades que ele possui? Bárbara, como é que eu consigo saber dessas habilidades? Comunicação com a família. Eu tenho uma estratégia aqui para vocês, para pensar sobre, e é um dos bônus, né, do material que vai ser entregue para... gente, desculpa, eu não falei. Quem aqui veio para a nossa aula e não foi via chat, via grupo de WhatsApp, o link tem um comentário fixado para você entrar no grupo de WhatsApp, porque vai ficar mais fácil de você receber os bônus, que é o guia de práticas inclusivas em sala de aula, a carta de apresentação do aluno, que eu vou trazer já, que é uma das estratégias, tá? E o certificado, tá? De participação. Então, clica no chat e entra no grupo para você receber os bônus, tá bom? Vamos lá. Usar dados, observações, aquilo que eu falei, né? O que a minha turma aprende, o que é que deu certo, o que não deu. Escuta ativa, escuta outros colegas de trabalho que fazem atividades com a tua turma também, professor de educação física, de outras disciplinas, coordenação, né? Interação com a família, gente, é tão importante fortalecer essa comunicação. Eu, como mãe de um aluno autista, eu tento tanto me comunicar com a escola que às vezes eu pareço invasiva, né? Mas a escola tem uma comunicação aberta, mas sabe aquela coisa que a gente acha que precisa de mais? Mas a comunicação flui, então pensem nisso. Como é que a família ela está desejosa em conhecer cada vez mais aquilo que o filho pode fazer e não pode. E muitas vezes o professor vê mais essas habilidades por questões técnicas do que a própria família. A importância do mapeamento prévio. Esse mapeamento que eu estou trazendo aqui para vocês é justamente a estratégia para conhecer melhor a tua turma. O Acolheduca eu já compartilhei no Instagram nosso, um material, se chama Mapeamento de Análise Diagnóstica, certo? E ele traz estratégias para fazer esse mapeamento.
Bárbara, mas a sondagem é feita do início do ano, a gente já está entrando em agosto. Agora eu vou fazer mapeamento, eu vou fazer análise diagnóstica do meu aluno. Aí você vai dizer, se você ainda se sente perdido, e acredito que estar aqui é um momento de vou pensar em mais estratégias porque estou com dificuldades. Então, nunca é tarde para conhecer teu aluno. Nunca é tarde para conhecer tua turma. Estamos no meio do ano, ainda há tempo de fazer um resgate se tua turma está com dificuldade, se você ainda se sente perdido. Esse mapeamento, ele traz 3 estratégias. Primeira estratégia é de fazer uma análise da turma, né? Uma planilha simples, de fácil preenchimento. Você analisa as características com atividades para aplicar esse mapeamento, tá? Dessa análise, você vai para um segundo momento, que é fazer grupos de trabalho. Você vai perceber a porcentagem de alunos que têm mais autonomia, alunos que precisam de um certo grau de intervenção e o aluno que precisa de maior ajuda sua. E ter essa visualização vai te ajudar na tua forma de trabalhar diretamente com teus alunos. E por fim, aí sim tu fazer teu perfil individual do aluno. Né? Então veja, foram etapas para facilitar esse processo. Não foi algo, tenho que fazer o perfil individual do meu aluno. Meu Deus do céu, é muita informação, não sei como fazer. Vai nessas etapas, tá? Lá no grupo eu vou divulgar novamente essas planilhas para quem desejar adquiri-las. E aí eu trago aqui a carta de apresentação do estudante, certo? Essa carta de apresentação ela é muito utilizada para alunos autistas. Porém, eu amplio isso para alunos da educação infantil, séries iniciais, que o aluno ainda não sabe falar, né, de forma clara quais são suas habilidades. E aí essa carta ela é um instrumento maravilhoso e super estratégico. Eu ofereço essa carta gratuitamente na página da Coleduca. O meu desejo é que todas as famílias atípicas tenham essa carta na mão para apresentar. Eu tenho do meu filho, certo? E eu preparo essa carta para apresentar novos professores, para apresentar novos terapeutas. Todas as atividades que ele vai começar com alguém, com um profissional, essa carta ajuda. Por quê? Porque ela fala das características. Ela fala o que ele gosta, o que não gosta. Fico feliz quando, fico triste quando, fico irritado, tenho interesse, né? Os hiperfocos. Quando me desorganizo, você pode me ajudar assim. Minhas habilidades, consigo fazer sozinho, preciso de ajuda, me comunico assim. Perceba a importância dessas informações na tua mão para prever possíveis crises, para prever possíveis, quando diz assim, me irrito quando tenho interesse em. Então, se eu já sei que o aluno se irrita com determinada ação da turma, da sala, eu já consigo prever uma ação para aquele aluno desorganizar. Porque quando ele desorganiza, né, quando a questão sensorial é mais forte e ele não dá conta, o mover que precisa ser feito para todo mundo ajudar aquele aluno é gigantesco. E a gente sabe o quanto é desgastante, mas principalmente para o sujeito, né, o autista. Porque ele está exposto. Né? Ele sabe disso, que todo mundo está vendo e que ele não deu conta. Então, essa carta ela é um dos bônus. E assim que adquirir, gente, espalha, usa na tua escola, imprime e entrega aos pais para responder para você, tá? Alunos. E se você tem um aluno verbal e aí ele souber responder, ajuda ele, né? Ele falar sobre ele. E essa carta ela vai com uma ficha pedagógica com instruções de uso e dicas de como utilizar em sala, tá? Etapas da escrita de um planejamento, tá? Aqui eu trago essa sugestão para vocês em pensar na estrutura do planejamento bimestral a princípio, tá? Se você já tem organizado os conteúdos que serão trabalhados em cada bimestre ou trimestre, porque a rede pública de ensino de Pernambuco se organizou por trimestre, né? Do estado. E aí, se você já tem essa estrutura, eu estou só dando uma pincelada para pensar só. Por quê? Pensar no planejamento bimestral não é só reunir os conteúdos que serão trabalhados naquela unidade. É já definir as estratégias prévias
para quando você for fazer seu planejamento semanal, já tá meio caminho andado no cotidiano. Vai ser muito mais prático. Você não vai passar um sábado inteiro, um domingo inteiro. E ainda tem professores que têm aula atividade, né? Então só tem um domingo para organizar a semana, para viver, para descansar, para um lazer. E a gente sabe o quanto é angustiante. Então, o planejamento bimestral é uma sugestão para você fazer com antecedência. E quando você for fazer seu planejamento semanal, vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais prático. Rebeca está falando aqui, boa noite, Rebeca, está falando o seguinte: nós professores também podemos então preencher essa carta junto ao aluno? Sim, se o aluno consegue dizer as suas características, perfeito, né? Porque ele vai participar de uma construção sobre ele, né? Mas a gente sabe que tem muitos alunos que não conseguem falar sobre si. E aí a família vai e faz essa parte de preenchimento, né? Mas sim, viu, Rebeca? Se seu aluno consegue preencher, melhor ainda, né? Vai ser perfeito, de verdade. Vamos lá. Vou passar bem rapidinho sobre essas etapas do planejamento. Já fizemos toda essa reflexão. Vamos agora para a parte prática, né? Conteúdo. Conteúdo é o que define o que vai ser ensinado. Tá lá estruturado direitinho, né? E aí eu trago 2 conteúdos aqui como exemplo, né? Primeiro, exploração de diferentes textos e a relação entre fonema e grafema, né? Então vamos lá. BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, é a norteadora da prática para todos, né? Qualquer parte do Brasil tem que seguir a BNCC, certo? E aí, para a exploração de diferentes textos, a BNCC traz a habilidade de reconhecer textos que são lidos da esquerda para a direita, ao sentido da leitura, né? De cima para baixo, certo? E a relação fonema-grafema, escrever espontaneamente ou por ditado. São as habilidades que a BNCC quer que a gente explore no aluno com esses conteúdos. Objetivos adaptados, né? Os objetivos, eles traduzem o que a BNCC traz, que o aluno precisa adquirir. Considerando o nível de desenvolvimento da turma e do aluno com deficiência. Então, esses objetivos aqui é o X da questão da nossa reflexão. Por quê? Porque esses objetivos, eles podem ser pensados a partir do aluno com deficiência, nas habilidades que ele possui. E quando você desenvolve esse trabalho, até que ponto o que você definiu como objetivo para ele pode ser aplicado na turma toda? Você vai ver já a diferença de planejamento modificado, adaptado e inclusivo. E você vai entender que as estratégias que eu tenho que pensar para um aluno com deficiência, muitas vezes elas dão muito certo com toda a turma, sem atrasar as habilidades que precisam ser atendidas. Então perceba aqui, um objetivo adaptado na exploração dos textos. Diz assim: acompanhar com o dedo a história de um livro lido pela professora e nomear as imagens. Gente, todo aluno em início do processo de adaptação precisa de suporte para entender o sentido de leitura. E o aluno que está lá no 6º, 7º ano, que não consegue ler, essas habilidades elas não estão totalmente desenvolvidas, né? Então isso é uma estratégia que pode alcançar a turma toda. E você realiza com teu aluno, e teu aluno percebe que todo mundo está fazendo o que ele precisa fazer, né? Na questão de fonema e grafema, diz aí o objetivo: solicitar o que deseja por meio de imagens. Por quê? Quando eu estou relacionando fonema e grafema, som e escrita, o aluno está fazendo identificação do que ele está tentando ler. Então, interpretação, e aí a imagem, dizer a imagem que deseja também é uma forma de interpretação, porque ele está pensando sobre o objeto que vai ser trabalhado, a palavra que vai ser trabalhada, né? Então, é uma adaptação que pode alcançar a todos os alunos. Então, faz o teu planejamento dessa forma. Pensa nas habilidades do teu aluno com deficiência, com dificuldade de aprendizagem. O que você precisa definir para ele, até que ponto pode ser usado para a turma toda, para que você não precise fazer duas atividades e 2 recursos, certo? E o recurso,
é utilizado. Por exemplo, para diferentes textos, a sugestão aqui é livros de até 8 páginas com escrita em caixa alta. Gente, livros em letra chamada bastão, né, de forma, é o livro adequado para iniciação do processo de leitura, lá o processo de alfabetização. Por quê? Porque é um formato de letra que o aluno está acostumado a trabalhar para depois introduzir a cursiva. Então perceba que esse recurso do livro, ele pode ser usado a turma toda, né? Eu não preciso usar um livro para esse aluno e outro livro para outro aluno. E a relação fonema e grafema, fotos plastificadas de locais, quando fala plastificada é para durar mais tempo, porque o aluno vai manusear. Itens presentes na escola e na rotina para a prancha de comunicação. Aqui está falando de um aluno não verbal, porque a prancha de comunicação é aquele recurso que ele aponta na imagem o que ele quer falar, certo? Mas o uso de imagem para toda a turma para facilitar a compreensão, né? Então perceba que são estratégias para alcançar a todos a partir das habilidades, né, que eles possuem, tá certo? Então aqui eu trago para vocês o quadro geral desse planejamento bimestral. Estamos de recesso, estamos de férias, mas tira um tempinho, né, uma tarde, antes de iniciar teus trabalhos, lá no finalzinho, tá? Agora não, lá no finalzinho, para fazer essa estrutura geral, porque quando for para fazer teu planejamento semanal, você só vai lá, faz o recorte semanal, faz os ajustes que for necessário, mas a estrutura já está pronta, tá certo? Que bom, Joelma, né, que você está conseguindo se identificar. Essa é a minha grande preocupação, né, que as estratégias aqui pensadas, a reflexão feita, de fato, vocês consigam visualizar a prática de vocês, né. E aqui eu trouxe para vocês a definição, né, a diferença. Planejamento modificado, adaptado e inclusivo. Eu coloquei inclusivo lá no final para fechar a ideia do que está sendo proposto aqui na aula, tá? Então vamos ao modificado. Planejamento modificado é o planejamento com mudanças de objetivo de aprendizagem adequado ao nível de desenvolvimento real do estudante. Então, esse tipo de planejamento realmente é aquele que pede um trabalho individualizado, né? Ele fala aqui que atender objetivos de um aluno muito comprometido, né? Que é um aluno que realmente precisa de um suporte individualizado. Aí realmente não há o que pensar em algo que seja para toda a turma. Ele tem uma necessidade maior, né, de adaptação. Então, esse planejamento é um tipo específico que talvez você precise utilizar ou não, né? A ideia é pensar quanto menos eu preciso modificar, né? Então eu só faço pequenas adaptações. E aí quais são as características? Focar no potencial e no progresso individual, então ele realmente é bem específico. O objetivo pode ser mais básico e funcional, então realmente a estrutura precisa ser mais simples. Garante que o aluno aprenda com sentido e propósito, ainda que em outro ritmo. Então realmente aqui é um planejamento mais específico, tá? Para esse aluno. O adaptado. O adaptado ele se aproxima do planejamento inclusivo. Por quê? Porque é um planejamento comum, o objetivo é o mesmo, o modificado muda o objetivo. Mas o adaptado ele tem o mesmo objetivo, mas com adaptações na forma e recursos para garantir acesso e participação de todos. Então percebam no planejamento bimestral que eu trouxe agora há pouco, que ele traz os mesmos objetivos, mas faz pequenas adaptações que podem ser pensadas para a turma toda. Então, quais são as características? Mantém os mesmos objetivos da turma, ou faz pequenos ajustes, diferente do modificado que precisa de um trabalho à parte. Adapta a forma de apresentar e desenvolver a atividade. Então, o planejamento é o mesmo, mas a forma de conduzir para a compreensão, pequenos ajustes. Inclui recursos de acessibilidade, visuais, com uso de mais cartazes, uso de concreto, de jogos, de blocos, né? Pede uma reflexão maior, tá? E o inclusivo, que é a temática da nossa aula aqui, né? Forma de planejar que considera a diversidade da turma desde o início, né? Prevendo múltiplas formas de ensinar, aprender e participar. Então eu vou pensar de forma ampla e fazer
o que eu pensar para aquele aluno, na verdade eu estou pensando para a turma toda e estou conseguindo alcançá-lo em sua particularidade. Características. Foco no desenho universal da aprendizagem. DUA está sendo muito falado na educação. É um conceito novo porque ele não partiu das reflexões na área da educação. Vocês conhecem o DUA? Já estudaram sobre? Né? Fala aqui no chat se vocês já conheceram esse DUA. É um conceito recente para a educação. Não é um conceito recente porque é um conceito que ele surgiu na arquitetura, tá? Quando se pensou em desenho universal de acessibilidade. Então, o DUA, ele foi pensado em questões estruturais, né? Rampas, facilidade de acesso para pessoas com deficiência. Então, esse modelo de pensar nas adaptações estruturais está sendo discutido na educação. Como a gente pode trazer essa realidade para a educação. Então, ainda está sendo pouco explorado na educação, mas a ideia é que cada vez mais se amplie essa discussão, porque ela é um grande facilitador, né? O desenho universal é um grande facilitador na adaptação e na inclusão, tá certo? Oferece diferentes formas de apresentação, expressão e engajamento, evita a exclusão e adaptação de última hora, porque ainda tem isso, né? A gente tá tão preocupado com tantas demandas que no último momento é que a gente pensa, eita, esqueci de João, eita, esqueci de Pedro, esqueci de Tereza. Tem que fazer uma atividade só para Tereza, porque meu planejamento já está tudo pronto, eu não vou refazer. E a ideia aqui é realmente partir de uma reflexão inicial para que a construção aconteça. E aí eu trouxe novamente essa imagem que eu amo, né? Essa imagem eu compartilhei lá no grupo do WhatsApp, porque ela traz exatamente essa reflexão, né? Pensa na desigualdade, e aí como resolver esse problema, né? Vem a igualdade, que dá o mesmo recurso para todo mundo, mas ainda não atende às especificidades. Aí vem a equidade, né? Que é um movimento mais bonito, em que oferece recursos variados para que todos tenham o mesmo acesso. Mas aí vem o DUA e tira a barreira que impede o acesso. Não é? Eu acho essa imagem maravilhosa, porque nunca se pensou em tirar o muro, que é a dificuldade aqui. Se pensou em caixote, se analisou a altura, mas tira o muro, então. E tirar o muro é pensar, o muro é a dificuldade. Tirar o muro é focar na habilidade. Então, veja que maravilhoso. Não foi necessário adaptar, foi só uma questão estrutural. Então, a minha estrutura, o meu todo, ele já foi pensado na particular de cada um. Então, veja aqui, não precisa de caixote, porque todo mundo teve acesso ao conteúdo, né? E essa frase, ela é de um vídeo que eu assisti, ela frase não é minha, mas que eu acho extremamente importante e estou carregando desde então. As pessoas não têm que se adaptar ao objeto, as pessoas não têm que se adaptar ao meio, mas o objeto às pessoas. E o quanto a gente vê pessoas com deficiência, autistas, tendo que dar seu jeitinho para viver o mínimo, né, possível. Isso é angustiante, gente, porque ela é limitada, mas ela é limitada dentro de um desenvolvimento, né? Ela possui habilidades, ela possui potencialidades. Só que a sociedade, o meio, a estrutura é que precisa se ajustar porque é direito, né, do cidadão ter suas habilidades desenvolvidas. E eu trouxe exemplo prático, né, para aqui as turminhas de quarto ano, trabalho de frações. Vou passar aqui bem rapidinho. Vocês vão ter esses slides, tá? Entra lá no grupo do WhatsApp que você entrega esses slides para vocês reverem esse assunto, tá bom? Então vamos lá. O objetivo: compreender o conceito de frações a partir da divisão de objetos em partes iguais. Então, no planejamento modificado, o objetivo é modificado também, né? Então, o objetivo modificado: reconhecer partes iguais e desiguais em objetos concretos. Desenvolver noções iniciais de mais e menos.
O objetivo foi modificado, mas o conceito de fração continua lá. Por quê? Partes iguais e desiguais são propriedades da fração. E aí, quais atividades são elaboradas? Utilizar frutas para partir e pedir que o aluno identifique maior e menor. Brincar com jogos de encaixe. Então, essa aqui é uma ação bastante específica para um aluno mais comprometido, certo? Então, no planejamento modificado, os objetivos e conteúdos são alterados significativamente para atender a necessidade do aluno, certo? Aqui é um exemplo prático. Vamos para o adaptado, que a gente viu os conceitos. No planejamento adaptado, parte da atividade já é existente e a ajusta para atender um ou mais alunos. O objetivo é o mesmo. O objetivo só muda no planejamento modificado, tá? Então, o objetivo é compreender o conceito de frações. A atividade da turma, resolver problemas no caderno com frações. Mas aí eu tenho um aluno com dislexia, eu tenho um aluno que tem dificuldade de leitura, ainda não está alfabetizado. Ele não vai conseguir ler os problemas. E aí, qual é a adaptação a ser feita? Entregar a atividade com fonte ampliada e mais espaçamento de linhas. Por quê? Porque a informação fica centralizada e dificulta de se confundir com informações. Usar pictogramas ou ilustrações. Pictogramas são imagens do cotidiano, né, junto aos textos, para facilitar a compreensão do que está escrito. Ler enunciados em voz alta. Muitas vezes o aluno não consegue absorver o conceito só lendo, mas ele precisa que leia em voz alta. Aquele aluno que aprende melhor pelo som. Substituir o registro escrito, né? Se ele está com dificuldade de leitura, ele tem dificuldade de escrita, então ele pode responder oralmente ou selecionando figuras. Então o conceito ele é construído, só a forma de mostrar o que aprendeu pode ser de outras formas. E aí vem o planejamento inclusivo, dentro do objetivo de compreender o conceito de frações. E aí o planejamento inclusivo prevendo a diversidade desde o início. Então, a atividade pensada é uma atividade só para toda a turma. E aí o que é que traz aqui como estratégia? Um jogo em pequenos grupos de pizza. Acredito que boa parte dos professores que trabalharam em fração pensaram na caixa de pizza para fazer a divisão e ajudar na construção dos conceitos, né? Cada grupo recebe mesmas partes, desafio em diferentes complexidades. Então, o recurso é o mesmo e a forma de explorar esse recurso que pode ser modificada de forma oral, né? Há uso de material visual, manipulável e verbal para toda a turma, certo? E os alunos registram em fichas visuais com símbolos e números, com a opção de representar em desenhos. Então, houve um ajuste, mas ainda o objetivo está sendo atendido. Vai haver registro, ou escrito, ou via representação por desenho. E qual é a acessibilidade que está embutida aí? Elementos visuais e táteis, então toda a turma vai ter acesso a esse material. Desafio em níveis diferentes. Uns vão escrever a resposta, outros vão desenhar a resposta. E a flexibilidade de registro. Então perceba que todos vão aprender o conceito de fração a partir da divisão de objetos em partes iguais, mas que cada um vai mostrar como aprendeu dentro das suas habilidades, dentro das suas capacidades. Gente, confirma aí para mim. Estão tendo clareza? Estão conseguindo visualizar a prática das sugestões que estão sendo colocadas aqui? Coloca aí no chat. Quando vocês colocam no chat, eu consigo sentir, né? Que se está fazendo sentido para vocês, tá? E aí o resumo visual completo, né? Planejamento inclusivo, todos usam a pizza de papel. O aluno autista vai manipular. E toda a turma, porque a compreensão da turma em diferentes níveis de aprendizado vai ser muito benéfico esse recurso, né? E há diferentes formas de registrar. Então, um aluno que desenha, um aluno que escreve, todos os dois vão perceber que eles estão fazendo a mesma coisa, registrando o que entendeu, só que cada um dentro da sua habilidade, tá? O adaptado com fonte ampliada, mesma atividade de ajustes individuais, e o modificado trabalha a igualdade e desigualdade, o objetivo é diferente e o conteúdo é replanejado, tá? E aí fica a reflexão, né? Incluir não é fazer diferente para alguns. A gente iniciou essa reflexão lá no grupo do WhatsApp, né?
é planejar com intencionalidade para que todos aprendam. Então, a tua intencionalidade, ela começa lá nos conteúdos, projeta como é que tu vai alcançar esses objetivos e vai construindo nas etapas, tá? E aí, como é que foi para vocês essas estratégias? Como eu já disse, existem diversas estratégias, né, das formas de se trabalhar a inclusão, construção de planejamento. Eu não trouxe aqui um modelo de planejamento, porque é como eu disse a vocês, o modelo de planejamento é a escrita, é o processo final. O Acolheduca tem, eu desenvolvi planilhas de planejamento prático, né, que seja mais rápido de preenchimento, mas o foco da nossa aula é o antes, né? Se você tem um desejo de adquirir essa planilha, ela está dentro do material que eu vou apresentar para vocês. Hoje, demos os primeiros passos para compreender como transformar o planejamento em uma ferramenta de equidade, tá? Mas isso aqui é só um início, é só uma parte do processo, né? Como aplicar isso no seu dia a dia, com seus alunos, sua realidade, né? Porque a reflexão feita aqui, eu trouxe exemplos práticos em algumas situações, mas a inclusão, pensar inclusivo é cotidiano, não é verdade? E é para isso que eu trago para vocês uma proposta de mentoria, né? Como eu disse a vocês no início, a Acolheduca faz consultoria em escolas, na questão da estrutura do AE, mas também tem um trabalho focado no acolhimento para professores através da mentoria Prática Inclusivas Sem Segredos. Então, eu quero apresentar para vocês um produto do Acolheduca desenvolvido no projeto Pontes de Inclusão para trabalhar diretamente com você, professor, dentro da tua particularidade, dentro da tua sala de aula, tá? Então, essa mentoria, ela é mentoria prática inclusiva sem segredos, do mapeamento ao protagonismo do aluno. Então, tudo que foi falado aqui foram construídas estratégias para que essas etapas aconteçam de forma prática no teu cotidiano, na tua sala de aula, tá? E aí, para que essa mentoria, né? Porque eu deveria adquirir uma mentoria, certo? A mentoria, ela visa transformar o improviso em intencionalidade. Então, eu estou improvisando, eu estou pesquisando ideias, eu estou vendo o que se encaixa no meu aluno, o que não se encaixa. E sempre fico esgotado porque isso me deixa muito cansado. Então, a mentoria vem para pensar junto na tua dificuldade de desenvolver estratégias pontuais naquilo que você precisa. Planejar com base no mapeamento real dos teus alunos. Na mentoria você vai ter acesso ao mapeamento individualizado que eu comentei aqui, tá? E eu vou fazer esse mapeamento com você, tá? Não vou só entregar esse material, eu vou fazer com você, discutindo cada etapa, tá? Sair do teórico e aplicar estratégias inclusivas com segurança e criatividade. Então, pensar em situações reais dos teus alunos, da tua turma, para como explorar essa criatividade. Para construir um caminho onde todos os alunos aprendam com ou sem deficiência. Como a gente falou aqui, níveis diferentes de aprendizagem. E começa a pensar no teu aluno com deficiência com um nível de aprendizagem diferente. Não pensa nele como uma pessoa com limitações, mas pensa nele com um nível de estudo diferente e como eu posso estimular cada vez mais essa aprendizagem, né? A mentoria é para quem quer fazer a inclusão de verdade, com conhecimento, ferramentas e propósito, tá? A mentoria, ela é híbrida, tá? Ela acontece de forma online, certo? Por que híbrida? Porque a mentoria, ela faz parte da consultoria. Então, se você está numa escola que adquire a consultoria, né? Adquire, certo? Então, eu faço visita nessas escolas para fazer a observação, para ajudar de forma com mais informações. Mas, em se tratando da nossa mentoria aqui, que ela é diretamente focada no professor, tá? Ela é online,
certo? É um curso completo, né, com certificado, tá? Dentro dessa mentoria, eu vou fazer uma análise diagnóstica da tua prática, tá? De forma individualizada. Vamos traçar o teu perfil profissional, teu perfil em sala de aula, teu perfil na adaptação das atividades, tá certo? Porque da mesma forma que a gente fala em fazer o perfil do aluno, a gente precisa também traçar o perfil do professor, tá? E aí a gente vai fazer essa construção de forma direta. A mentoria, ela compõe 6 encontros temáticos formativos online, tá? Onde, semelhante à aula aqui, que a gente trouxe exemplos práticos, a mentoria vai trazer discussões de práticas inclusivas com enfoque prático, tá? Estudo de caso que envolve articulação de sala comum e AEE. Eu vou fazer um trabalho com você, professor, mas a gente vai discutir como a AEE pode ajudar e caso a tua escola não tenha AEE, que estratégias inclusivas podem ser pensadas para minimizar esse trabalho que muitas vezes o professor acaba fazendo sozinho, não é? Compartilhamento de estratégias aplicáveis ao cotidiano pedagógico, tá? E essas estratégias específicas. Por quê? Porque é feito um suporte individualizado via WhatsApp. Então, além de você ter os 6 encontros formativos, tá? Você também tem, eu vou ser um suporte o tempo todo para você. Então, de acordo com o perfil traçado na análise diagnóstica, eu vou te acompanhar e vou discutir com você as suas dificuldades e as estratégias, pensar junto para facilitar teu trabalho em sala de aula, tá? Então, suporte individualizado com foco na integração dessas práticas, tá? E aí, de bônus, né? Se você adquirir a mentoria, né? Fora tudo que você vai receber na aula aqui hoje, tá? A aula você já assistiu, já vai receber a carta de apresentação do autista, o guia de práticas inclusivas, tá? Você, na mentoria, você recebe, além de todo esse suporte, né? O tempo todo, tá? Durante toda a mentoria, os encontros formativos que ficarão gravados e você vai ter acesso a eles quando você quiser, tá? Você vai receber também uma ficha de observação intencional. Eu vou te ensinar como fazer a observação da forma de trabalho dos teus alunos, tá? E aí essa ficha ela vem com um guia de aplicação. Então você vai aplicar e a gente vai discutir os resultados dessa observação e converter em estratégias para a tua sala de aula. Um guia de mapeamento de análise diagnóstica, que é o que eu já falei aqui para vocês, tá? E aí, à medida que vocês vão aplicando esse mapeamento, eu vou estar com você discutindo o resultado e o que fazer com essas informações, tá? 6 recursos pedagógicos apresentados nos encontros formativos. Recursos pedagógicos são elaborados e pensados a partir das deficiências, porém, esses recursos, eles são focados em estímulos de habilidades, tá? Então, cada encontro formativo, você recebe um recurso pedagógico. Esse recurso ele vai em formato PDF, porém ele é pensado numa estrutura extremamente simples e prática para conseguir desenvolver, imprimir na sua impressora comum e aplicar em tua sala, tá? E eu te ensino como fazer a produzir esse recurso, tá certo? E acesso aos vídeos dos encontros formativos por 1 ano. Então, você recebe tudo isso, tá? Na mentoria, certo? E vai ter uma profissional que vai estar pensando junto, discutindo com vocês as estratégias de aplicação. Os encontros formativos têm essas temáticas, tá? No primeiro encontro, ponto de partida, mapeando barreiras e potencialidades para uma prática inclusiva. É mapeamento do professor, né? Então, vamos mapear você. Vamos mapear teu trabalho e discutir tuas potencialidades e aquela ideia, né? O que dá certo, replica. O que não dá certo, repensa, tá? No segundo encontro, né? São encontros semanais, tá? No segundo encontro, mapear para incluir, identificar as barreiras e potencialidades da tua sala de aula, certo? Então, perceba que a construção aqui, ela se conecta diretamente à nossa aula que aconteceu hoje. Terceiro encontro, adaptação curricular. O que é essencial e como fazer?
né? Então, é pensar naquela prática que foi discutida aqui, agora dentro da tua realidade, tá? Por quê? Porque já no terceiro encontro eu vou estar conhecendo melhor a realidade de vocês. Então, a ideia é que nesses encontros eu traga também a prática de vocês dentro do meu conteúdo para que você se identifique como está sendo trabalhado, tá? Como construir um PEI colaborativo e funcional. De fato, como eu já disse, o PEI é elaborado pelo professor, tá? Mas ele não é um documento difícil de fazer. Ele é construído coletivamente, mas parte do professor. Então, a gente vai trazer uma formação só para isso, tá? Avaliações acessíveis, como adaptar provas e atividades sem perder conteúdo. Aquela ideia do adaptar não é tornar a prova mais fácil, é estruturá-la de forma mais clara para uma melhor compreensão. Não é tornar a prova mais fácil, é uma estrutura que o aluno compreenda melhor e mostre, né, o que ele aprendeu nas aulas. E o último encontro, como desenvolver autonomia e autoestima em alunos com deficiência. Extremamente importante, gente. Por quê? Porque um aluno com baixa autoestima, ele se sente desestimulado, ele não se envolve, ele não participa. E esse aluno que não sabe falar seus sentimentos, suas ações, por isso que as escolas exploram tanto a educação socioemocional, não é? Justamente para esse aluno aprender a colocar para fora suas angústias. E a autoestima de um aluno com deficiência é extremamente importante para ele se sentir capaz, para ele acreditar que ele pode desenvolver e se sentir engajado com as propostas que você trouxer, tá certo? Então, a autoestima, a autonomia é um processo tão importante quanto conceitos e conteúdos pedagógicos, tá? Então, 6 encontros para prática inclusiva sem segredos. Temáticas desenvolvidas para ser simples de compreensão e de rápida aplicação, tá? E aí, qual é o investimento que você pode fazer para ter tudo isso? Para ter o curso completo, para ter uma mentora o tempo todo te ajudando na tua prática individual, analisar teu perfil de trabalho e fazer ajuste nas tuas potencialidades, certo? Além de todos esses bônus trabalhados. A nossa mentoria hoje, ela custa R$ 1.500, certo? É uma mentoria completa, focada na prática inclusiva. Bárbara, não tem um aluno com deficiência. Lembra que a gente falou que o que é trabalhado aqui são diferentes níveis de aprendizagem e não foco na deficiência. Por quê? Porque o foco na deficiência é trabalhado pelos terapeutas. Os terapeutas focam diretamente na deficiência para desenvolvimento de habilidades. Não é nosso trabalho e muitas vezes está sendo colocado para o professor desenvolver habilidades específicas. Não, nós temos a função, o objetivo de desenvolver habilidades pedagógicas. E aí muitas vezes nos é colocado como responsabilidade desenvolver habilidades como um todo. Então, e dentro da mentoria, a gente vai pensar sobre como trazer outros profissionais da equipe multidisciplinar para dentro do processo. Então, o psicólogo tem que estar participando, a família, a escola, o AE. Então, a gente precisa se colocar no lugar que é de nossa função, desenvolver habilidades pedagógicas. Então, nossa mentoria, ela hoje está custando R$ 1.500, mas para quem está assistindo a aula, certo? Ela tem um valor especial, tá certo? Então, ela vai custar R$ 1.200 apenas, tá? E pode ser dividido no cartão, em 12 vezes R$ 128, tá? Ou você paga à vista, né? Ou paga no cartão de crédito via link de pagamento, tá bom? E aí você vai adquirir tudo isso, tá certo? E ainda trago um bônus, tá? Para quem adquirir a mentoria até amanhã, às 9 horas da noite, tá? Que é um guia prático de acolhimento para estudantes autistas na volta às aulas. Todo mundo tá de férias, né? Mas esses autistas vão voltar para a sala. E a gente bem sabe que a quebra de rotina, né, precisa de adaptação novamente para que esse aluno se reintegre ao ritmo de estudos e até, gente, para aqueles alunos que saíram de recesso de férias
e aí você encontrava dificuldades para adaptá-lo em sala, essas estratégias são pensadas porque ela traz uma rede de apoio, a família mais para perto, tá? Para auxiliar, porque quando a família está junto, é um aliado poderoso, porque as estratégias se ampliam, o teu olhar se amplia, tá? Então, essa é a nossa mentoria, tá certo? Eu desejo muito realizar esse trabalho com vários professores, colegas de profissão e outros, tanto que a gente vai se encontrar nessa caminhada por aí, tá? Online, prático. A primeira turma, né, a ser formada, a primeira mentoria, ela vai acontecer já semana que vem, no primeiro sábado de agosto, tá certo? Se não me engano, dia 2, isso, dia 2, tá? Então já é o primeiro encontro, porém, o primeiro encontro, tá? Esse primeiro encontro, ele acontece de forma individual. Então, você adquire a mentoria, a gente já faz esse primeiro trabalho de ponto de partida, tá certo? O primeiro encontro formativo, ele vai acontecer, de fato, na temática de mapear para incluir. Então, você adquire a mentoria agora, certo? E a gente já começa esse processo de mapeamento da tua prática, tá? Em tua sala, da tua sala de aula. Tá? Então, não é só a partir da semana que vem. Adquiriu hoje, a gente já começa com esse suporte individualizado, fazendo mapeamento da tua prática, ok? Então, tá aí, né, o link do Acolheduca do grupo. Tá aí fixado, mas lá no Instagram, eu vou até colocar aqui também o WhatsApp para falar diretamente comigo, tá? Deixa eu só digitar aqui. 0807. Pronto. Esse é o meu número de WhatsApp para você falar diretamente comigo. Para a gente discutir, né? Você fazer parte dessa turma, tá? Um material muito rico, tá? Pensado diretamente na prática do professor, dentro da minha experiência, dando suporte para professores como coordenação, tá? Como coordenadora de projetos também e como gestora, que atuou nos segmentos de educação infantil ao 9º ano, tá certo? Então, eu espero vocês, tá? Eu estou muito feliz de realmente estar iniciando esse trabalho de comunicação com professores. O Acolheduca, ele é recente, ele surgiu no início do ano, tá? Mas a reflexão e a experiência, a prática já está há 16 anos, certo? Mas o ponto inicial de trabalho na educação inclusiva com professores aconteceu de fato esse ano, tá? E aí quero desenvolver esse trabalho com vocês, tá? Indiquem para amigos, tá certo? Esse valor da mentoria de 1.200 é para quem assistiu a aula, tá? Esse valor é para quem assistiu a aula. O valor cheio de 1.500, a gente pode pensar nas formas de pagamento. Mas para quem assistiu a aula, tá? Esse valor aí de 1.200. Para ser adquirido até sábado da semana que vem também, tá, gente? Porque a gente precisa iniciar, tá? No primeiro encontro de formação, certo? Queridos, a inclusão começa no planejamento, mas se realiza no vínculo, na escuta, na prática diária com cada estudante. Então, segredo do sucesso para se trabalhar com alunos com deficiência é o vínculo. Sabe? Conhecer melhor esse aluno, conhecer suas potencialidades. Você vai perceber que flui, você entende com clareza o ritmo de aprendizado dele. Hoje, demos passos importantes para refletir, questionar e abrir caminhos possíveis. Se essa aula te despertou, imagina o que podemos fazer juntos na mentoria, né? Percebi aqui na interação dos queridos que a aula foi extremamente rica na reflexão de vocês em sala. Aliás, desculpa, na aula. Mas isso no nosso cotidiano, né? Semanalmente a gente discutindo e pensando nessas práticas e tendo os teus alunos como foco de discussão, né? Estarei te esperando, certo? Para que você entre em contato.
Amanhã o material já vai estar disponível. Eu vou colocar agora no grupo a carta de apresentação do aluno e o guia prático, tá? Mas amanhã eu coloco o certificado, tá certo? Eu agradeço demais, eu estou muito feliz, né? Eu sei que não alcancei tantas pessoas quanto eu idealizei, né? No grupo do WhatsApp tem muito mais pessoas, tá? Mas eu agradeço demais a você que esteve aqui, que investiu esse tempo para pensar sobre, né, tua prática inclusiva, tá? Te espero, né, para a gente fazer o contato dessa mentoria, para a gente pensar junto e construir, né, essa prática inclusiva do planejamento, a avaliação, a pensar sobre o aluno e as estratégias para que tua rede, né, de apoio realmente exista e você consiga desenvolver um trabalho de qualidade para você e para o teu aluno, mas principalmente para você, tá? Obrigada por estar aqui, obrigada pelas interações, tá? Continue aí no seu recesso, no seu descanso, certo? E comece a pensar, comece a projetar, comece a planejar, né? Que vai dar muito certo, tá ok? Obrigada, uma boa noite a todos, aguardo vocês, hein? Se você indica para colegas também que estão precisando. E vamos lá, vamos fazer uma diferença na educação inclusiva partindo das nossas práticas, para que seja mais tranquilo. E não é utopia, tá? É sim um desejo de que a realidade para os professores mudem, né? Para que a realidade realmente... que a gente consiga de fato fazer o que a gente quer fazer, que é ensinar, que é ver os nossos alunos se desenvolverem. É o que a gente mais deseja, né? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigada, Joselma, Suzana. Obrigada a todos. Tegeia, tô olhando aqui no grupo. A Marjorie. Ai, Marjorie, que bom que você tá aqui. Joélia, né? Teve alguns que eu acabei nem falando sobre. A Sônia, Joselma, Suzana. Obrigada, gente. Tô feliz, né? É um início de projeções, de produção visual, tá? A aula vai ficar gravada, vou fornecer os slides para vocês, certo? Mas agradeço demais a presença de todos aqui. Tchau, tchau!